A cura divina é para hoje? Eu sou o pastor Arlindo e essa é a nossa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Estamos ali na Superintendência da Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção estadual, a saber, a CEADERJ. Então o assunto de hoje é um assunto importantíssimo. Estaremos estudando a lição de número 10 desse primeiro trimestre de 2021, que tem o título O Verdadeiro Pentecostalismo. E a lição específica de hoje é O Senhor Jesus Cura Hoje. Esse é o tema para o estudo de hoje. Vamos conosco e vamos estudar. O texto áureo da lição de hoje diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos de número 103, versículo 3. A verdade prática diz assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. E a pergunta ainda está no ar: cura divina ainda é para esse tempo? Muito bem. A leitura bíblica em classe que temos na nossa lição de hoje está lá em Isaías 53, bem como também em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Fica como um link para você ler aí em casa. Nós temos um objetivo geral da nossa aula de hoje, que hoje estamos resumindo em uma pré-aula, que diz: o objetivo geral, esclarecer que a cura divina acontece hoje. Então precisamos esclarecer que a cura divina acontece hoje ainda. Faz parte da obra de Deus, faz parte da vontade e projeto de Deus para a humanidade. A vontade de Deus é que nós viemos levar a diminuir o alívio das dores e dos sofrimentos do ser humano. Aquilo que foi causado pelo pecado original, pelo pecado que deu origem lá no Éden e trouxe a consequência para toda a humanidade. Toda a criação, ela padece, ela sofre com as consequências do pecado. Somente Jesus, somente Cristo Jesus, com o sacrifício na cruz do Calvário, é o antídoto para apagar, para arrancar, para invalidar toda a força do pecado e do mal, tanto na esfera salvífica, também quanto na esfera física para curar. Vamos estudar a palavra do nosso Deus. O primeiro tópico da nossa aula de hoje, ou o primeiro ponto, diz assim: a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia, a Bíblia relata sobre cura divina. Nós vamos ver aqui, a saúde pública no Antigo Testamento. Obedecer às ordens que não era apenas uma liturgia, mas era ordem de saúde pública, visto que não comiam com as mãos sujas. Havia toda aquela cerimônia de limpeza, de se purificar. Isso não tinha apenas um objetivo religioso de liturgia, de cerimônia, não tinha um conteúdo, não voltava-se para a parte espiritual. Mas nós entendemos que era para a saúde pública, era como uma prevenção. Se cuidar, lavar as mãos, você sempre procurar lavar a sua roupa, calçar sapatos limpos. Isso é muito importante. Não importa se a sua roupa é nova ou velhinha, não importa. O que importa é que devemos estar com ela limpa ou com elas limpas. Isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de higiene e precisamos viver desta forma. Bem, então a saúde pública no Antigo Testamento, isso era, aqui tem registro lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, temos também Deuteronômio 6, versículos 4 ao 9, capítulo 30 e versículo 20,
tudo isso apontando aqui para uma saúde pública, era uma prevenção de Deus orientando ao seu povo, para que o povo não adoecesse. Aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 14 e no capítulo 30, versículo 17, tem recomendações de Deus. Deus é o Deus que sara o seu povo, assim também como o Deus que salva. Tanto ele sara, como ele também salva. Deus, ele cura fisicamente, também como cura a alma, através da obra salvífica na cruz do Calvário, por intermédio do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Muito bem, amados. O segundo subponto diz prevenção de doenças. É bíblica. A prevenção de doenças é bíblica. Bem, aonde nós vamos encontrar esse negócio aqui? Aqui, ó. No capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal da saúde da população, isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Jeremias 8:22 registra. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. No Novo Testamento mostra que a finalidade era a questão da saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Mateus 15:17 ao 20. Não passava de uma purificação para a questão de higiene, de saúde pública. Nós encontramos ali na tradição dos anciãos, quando os discípulos de Cristo Jesus chegaram num determinado lugar, a mesa estava posta, estava precisando só eles sentarem e se alimentar, visto que a mesa estava pronta. E quando os discípulos chegaram e começaram a comer, sem fazer asepsia das mãos, houve a crítica dos anciãos. Os discípulos de Jesus comem com as mãos sujas. E logo saindo dali, Jesus vai vivenciar, Jesus vai ver, Jesus vai presenciar um fato que toca, que marca na carreira dele algo lindo. É quando aquela mulher cananeia se prostra diante de Jesus, logo após ele sair dali diante dos anciãos. E aquela mulher, ela se prostra, é uma figura que mostrando exatamente o contrário do pensamento dos anciãos. Quando a mulher fala, pedindo socorro, Jesus disse que não é lícito dar o que é dos filhos aos cachorrinhos, e ali ela fala que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É como se ela estivesse dizendo que o que Jesus tem para alimentar, o que Jesus tinha ali para alimentar, ou para resolver a questão dela, independe de qualquer tradição, independe de fazer asepsia das mãos ou não. Ela queria o que Jesus tinha, e o que ele tinha resolveria a questão dela, o que ela estava precisando. Então logo nós entendemos que não era uma questão espiritual, é o que narra o comentarista pastor Ezequias Soares. Não era exatamente uma questão espiritual de purificação, mas meramente, ou retiro a palavra meramente, mas de natureza de saúde pública, ou seja, de higiene pessoal. Aqui terceiro subponto diz o Novo Testamento e as curas de Jesus. Jesus curou no Novo Testamento, claro, não dá para citar todas as curas que Jesus, os milagres de Jesus. Posso citar os maiores aqui, como trazer a vida de pessoas, como no caso de Lázaro, como no caso do filho daquela viúva de Naim, também assim como a filha de Jairo, que Jesus traz, eles voltam a reviver, ou seja, voltam a viver, e foi um milagre maravilhoso, e entre muitos outros que Jesus curou, milagres, prodígios e maravilhas, onde pessoas se levantaram, bem como também os discípulos. E nós sabemos que Jesus deu ordem, e Jesus tem isso no seu projeto para a igreja, para nós, os ministros, que levemos o alívio
né, tirando, arrancando as enfermidades, expulsando demônios, perturbadores de mente de pessoas, levando-os à escravidão, e chegarmos com a porção que o Senhor nos confiou no seu nome para expulsar demônios. É necessário tomarmos posse desses dons ministeriais, desses dons espirituais, para exercermos a obra do Senhor Jesus com eficiência e eficácia nesta terra enquanto aqui vivemos. Pois o Senhor quer, o Senhor, Ele deu para que nós usássemos para levar o alívio, arrancar a dor, o sofrimento da humanidade, desfazer, assim como Ele veio para fazer, desfazer as obras de Satanás, as consequências que foram derramadas por causa do pecado original lá no Éden. O Senhor é antídoto, o sofrimento, a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício dele, torna-se para nós um antídoto, e é necessário anunciarmos esse antídoto, pois Isaías 53 anuncia exatamente o poder da unção de Deus. Pois o castigo que nos traz a paz, referindo-se ao castigo, sofrimento, sacrifício de Cristo Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluia, glória a Deus. Então nós entendemos aqui, a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo hoje. Marcos 16, 17 ao 20, devemos ir por todo o mundo e devemos anunciar salvação, anunciar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, batiza no Espírito Santo e que em breve voltará. Isso é conteúdo que está registrado na nossa declaração de fé. É um bordão assembleiano que faz parte da nossa vida. Jesus cura, salva, liberta e batiza no Espírito Santo, e em breve voltará. Louvado seja Deus. O ato de cura, o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. Nós conhecemos fatos. Segundo ponto da Bíblia, segundo ponto do nosso estudo de hoje, fala a cura divina como parte da salvação. Isso me remete a trazer, a lembrar aos irmãos daqueles 4 amigos que trouxeram um coxo, um homem aleijado, para estar na frente de Jesus. Porém não encontraram passagem pela porta, e conhecemos a história. Abriram o telhado e desceram aquele paralítico exatamente à frente de Jesus, onde Jesus estava, ali em Cafarnaum. E Jesus, logo olhando para aquele homem, eu fico até pensando, não quero colocar conjectura, mas eu fico pensando, Jesus olhando para aquele moço, vendo o sofrimento dele, Jesus sentindo de íntima compaixão por ele, e Jesus logo diz: perdoado te são os pecados. E houve ali murmurações, houve ali pessoas sussurrando com outras pessoas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Então foi naquele momento que Jesus sonda todas as coisas, ele é onisciente. E Jesus, ouvindo, sentindo, vendo aquilo, ele diz: para que saibam que o Filho do Homem, que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado, eu também te digo, levanta-te e anda. Faz parte do ministério de Cristo também, assim também como da igreja, levar a cura aos enfermos, levar a anunciação da salvação a todo aquele que deseja.
Assim como a palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, levando a palavra aos mansos, bem como Isaías 61 também. Então diz aqui, a salvação é um termo que se aplica em diversas ações de Deus no Antigo Testamento a favor do seu povo. Bem, quando fala de salvação aqui no Antigo Testamento, falava de salvar ele da cura, salvar do perigo, salvar da morte, salvar do Egito. Então aqui há várias variantes que traz esse mesmo sentido, que traz essa mesma conotação de salvação. E já a cura divina, aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, define a cura divina como um ato da soberania e graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Está lá em Mateus 14, Lucas 4, 18, 18 e 19, Atos 10, 38 e por aí vai. Amados, eu fico aqui pensando que coisa maravilhosa essa atuação do Espírito Santo levando cura, libertação às pessoas que vivem debaixo de jugo, né, de enfermidade. Hoje muito mais do que antes, pessoas acometidas de todos os tipos de enfermidades, enfermidade física na carne, emocional, né, psíquica, pessoas sofrendo ataques de todas as naturezas, de toda a natureza e também de todos os lados. E não é fácil, até porque estamos atravessando um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, e nós temos visto que é necessário nós compreendermos o poder de Deus nesse momento para a cura. É necessário exercermos a nossa fé. É necessário mais do que nunca nós deixar fluir a fé em Cristo Jesus, o antídoto, a expressão do profeta Isaías no capítulo 53, lembrando que o Senhor, Ele cura-se. Sabemos que as enfermidades são consequência do pecado, mas nem todas as enfermidades, nem todas as pessoas que estão enfermas estão em pecado. Devemos ter cuidado com isso. Isso foi uma matéria, isso foi um trimestre que estudamos na história de Jó e deixou muito bem claro, né, o comentarista deixou muito bem claro que esse assunto, muito bem claro, muito bem definido, muito bem explicado, muito claro para nós. Amém? Mas são muitas enfermidades e precisamos ter cuidado com essa questão da prevenção e também da nossa saúde espiritual. Essa questão emocional envolve muito o espírito, envolve muito essa questão espiritual. Se nós não aprendermos a confiar, se não aprendermos a conduzir a nossa vida, as nossas emoções, se não levarmos cativo as nossas emoções, as nossas vontades, que isso é fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, é fruto do Espírito. Se nós não tivermos esse domínio próprio e levar cativo, como o apóstolo Paulo falou, que subjuga o seu corpo e leva cativo, para que pregando a respeito de uma coisa não seja invalidado pelo não cumprir do que ele está pregando. Então isso é importante, dominarmos, cuidarmos da nossa mente. Isso aqui é o comando de tudo. O proverbista disse, Provérbio 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E outra versão diz, porque dele depende toda a tua vida. Guarda o teu coração, ele se refere à mente, o coração pensante, guarda, e o coração cede, né, das emoções. Guarda o teu coração, guarda esta parte das emoções, para que você não seja lançado por terra, não seja nocauteado e quem sabe não poder mais se levantar.
Salvação e cura faz parte do ministério de Cristo Jesus, faz parte do ministério da igreja. Uma coisa não pode ser desassociada da outra. Onde está a salvação, está a cura. Curai os enfermos, né? Você vê que quando João Batista perguntou a Jesus, mandou uma pergunta para Jesus, pergunta lá a Jesus se ele é o Cristo ou se devemos esperar outro. A resposta de Jesus é que ele estava pregando, ia pregar hoje, ia pregar amanhã, dizendo ele, Jesus, e ainda disse: a mensagem está sendo pregada aos pobres, está sendo enfermo, está sendo curado, mortos estão sendo ressuscitados, e por aí vai. Faz parte do ministério, fez parte do ministério de Jesus, faz parte do ministério da igreja, levar a cura para o povo poder aliviar a dor do povo. Isso é projeto, é vontade de Deus. Terceiro e último tópico: a cura divina e os desafios atuais. As doenças são muitas. É um grande desafio para nós nos dias de hoje. Precisamos ministrar a cura. Como existe algum ritual, existe algum ponto de partida, um parâmetro? Bem, até o nosso irmão Tiago, ele escreveu lá no capítulo 5, a epístola de Tiago, dizendo que se tem alguém enfermo entre vós, chamai os presbíteros, untai-o com óleo, ungi com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Então nós entendemos que precisamos entrar em combate contra as enfermidades, através da oração, através da fé. Precisamos entender, o Senhor nos colocou autoridade para pedirmos em o nome do Senhor Jesus e para ordenar a espíritos. Não peça para que espírito, não peça autoridade para... não peça para demônio sair, ordene para que ele saia, pois o Senhor nos deu esta autoridade para expulsar demônio. Expulsar é da ordem de despejo, é da ordem de saída. Isso é diferente, uma oração de despejo, uma oração de ordem, de natureza, de expulsão de um espírito, é diferente de você pedir uma bênção a Deus. Pedir uma bênção a Deus, você está pedindo ao Pai, em nome de Jesus. Esta é a orientação que nós recebemos biblicamente. Tudo que pedirdes ao Pai, né, segundo a sua vontade, em nome de Cristo Jesus, lhe serás concedido. E até pedimos e não recebemos, às vezes, porque pedimos mal, porque pedimos para o nosso deleite, para coisas, como eu posso dizer, de natureza que a pessoa é egoísta, é para nós mesmos, recebo e não compartilho. Então, dessa forma, às vezes, é bloqueado a nossa petição e não recebemos. As enfermidades entre crentes. Crentes adoecem? Claro que nós adoecemos. A enfermidade não dá em madeira, nós estamos nesta terra, não dá só em madeira, não dá em parede, dá também em ser humanos, crente ou não. Nós ainda estamos neste corpo corruptível, sujeito à enfermidade. Nós vamos conhecer o apóstolo Paulo falando de enfermidade, falando da enfermidade de Timóteo. Ele fala da enfermidade de Trófimo, que ficou doente, Mileto, e por aí vai. Nós conhecemos na antiga aliança que o profeta Eliseu morreu de enfermidade, e outras pessoas, Ezequias, era um homem justo, caiu na enfermidade. E nós sabemos que enfermidade dá em crente também. Isso é fato. Mas nós temos Cristo Jesus, o antídoto. Lembra que o Senhor cria uma figura de Cristo Jesus, o antídoto contra o veneno da serpente, a antiga serpente, saber Satanás. Lá em João capítulo 3, versículo 14 em diante, que assim como foi necessário Moisés levantar a serpente no deserto, aquela arte de metal, para quebrar o encanto
das serpentes ardentes do deserto que picava as pessoas e as pessoas morriam, agora ele cria uma figura e escreve lá em João, dizendo que importa que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o antídoto. Jesus ainda hoje cura através das nossas orações, através da nossa fé. Pessoas são curadas, fé das pessoas que receberão a cura, tanto quanto a nossa fé também que estamos orando. Pois Jesus disse, geração incrédula, quando tentaram expulsar um demônio, quando expulsar aquele espírito que levava aquele jovem à água ou ao fogo, tentando tirar a vida. Então Jesus disse para aquele homem, quando aquele homem questionou a Jesus, Senhor, se tu podes, liberta meu filho. Ele estava perguntando se Deus podia, uma ousadia, um atrevimento daquele homem. Jesus logo responde ele, tudo é possível ao que crê. Você crê? Aí ele logo tentou se justificar e não conseguiu. Ele percebeu que não cria, porque o que Jesus disse que tudo é possível ao que crê. E se o garoto não foi curado é porque ele não cria. E ele logo se arrepende e diz, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então Jesus cura pela fé de Jesus, não pela fé dos que estavam lá, pois não foi o suficiente para curar aquele jovem. Então, tanto cura com a fé de quem ora, também como a fé daquele que vai receber a cura. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Você vai se deparar com a situação que pessoas estarão em situações que ela não pode expressar a sua fé. Então a oração da fé vai ser através de você, vai ser através de mim. Pois eu tenho experiência de entrar na casa de pessoas e o espírito da morte está sobre aquela pessoa enferma, sobre uma cama, sobre um leito. E naquele momento a gente orar, expulsar o espírito da morte. A pessoa já estava gelada, pálida, estava ali num processo de terminal. E de repente aquela pessoa se levanta, a pessoa volta a ficar corada. E quando saímos do lar, daquela casa, essa pessoa já estava de pé e nos levou até o portão. Então eu creio, com a experiência que temos, né, e com embasamento bíblico, a cura faz parte do ministério para levar o alívio às pessoas que se encontram enfermos. Ore pelos seus irmãos, ore pela igreja, ore pelo povo, pelo seu familiar, pelos seus amigos, ore pelas pessoas quando chegar ao seu conhecimento que estão enfermos, pois o Senhor cura, em o nome do Senhor Jesus. Bem, terceiro e último subponto do ponto 3 diz assim, não confundir doença com possessão maligna. Nem todas as enfermidades são possessão maligna, nem todas. Bem, Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E se for picado, né, nenhum mal te sucederá. O Senhor conferindo isso aos discípulos e consequentemente até a nós. E também Jesus conferiu o poder, ide, curai os enfermos, né, pregai o evangelho, expulsai os demônios, conferiu esse poder a nós, para nós exercermos, levando o alívio, a liberdade ao povo, levando a cura física, emocional e espiritual. Está aqui em Marcos 16, versículo 15 ao 20, fala sobre isso. A síntese do tópico 3 diz saber sobre a natureza das enfermidades, se são física ou espiritual. E ter discernimento da vontade de Deus são desafios atuais. Precisamos saber, conhecer a respeito dos dons espirituais. Precisamos ter esse discernimento, se a enfermidade é de cunho espiritual ou não. É necessário sabermos
para não ficarmos pagando mico ou fazendo coisas desconexas com a vontade de Deus. Meus amados, Deus abençoe a sua vida. Eu faço o voto que esta pré-aula venha lhe ajudar e abençoar a sua sala de aula junto com todos os seus alunos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus.